Olá, estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Esta edição especial foi gravada no estúdio montado na Glass of America 2024, a maior feira vidreira da América Latina, realizada em junho em São Paulo. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. Eu converso hoje com o Alexandre Pestano, ex-presidente da Abra Vidro e grande entusiasta das pesquisas econômicas e de mercado realizadas pela entidade, e com o Sérgio Goldbaum, economista da GPM Consultoria, que é responsável pela consolidação do Panorama Abra Vidro, estudo econômico e produtivo anual do nosso setor, e também do Termômetro Abra Vidro, que mede mensalmente a evolução das vendas em metros quadrados no nosso setor. Obrigada pela presença, Alexandre, Sérgio, e bem-vindos ao nosso Vidrocast. Nós divulgamos muito recentemente o nosso Panorama Abra Vidro, edição 2024, e o estudo traz aí o desempenho ruim do setor em 2023. Não foi exatamente uma surpresa, né? A gente já vinha acompanhando isso até mesmo no nosso Termômetro Abra Vidro, mas a gente viu um resultado ruim. O que a gente pode falar um pouquinho aí, Alexandre, desses resultados do ano de 2023 de maneira mais geral? A gente terminou o ano, como está demonstrado no panorama, com uma queda na produção de 1,8%. Quem viveu o ano de 2023 percebe que de fato foi um ano difícil. A gente sai de uma base muito elevada de consumo que veio de 2021, tivemos uma queda em 2022 e esse patamar consumado agora em 2023. Então, de fato, não foi um ano fácil e o panorama demonstra essas dificuldades. Sérgio, algum complemento? A queda no valor foi um pouquinho mais intensa do que a queda no volume. O preço médio dos produtos estão caindo um pouco também, mas nós também tivemos a impressão, pelo termômetro, de que no final do ano passado, até o setor ensaiou uma pequena recuperação que a gente está acompanhando nas edições atuais do termômetro para ver se sustenta. Alexandre, por que será que o setor não conseguiu manter o vigor depois de uma retomada que a gente teve ali nos anos de pandemia, em especial 2020, mas 2021 também? Depois a gente não conseguiu manter. O que você acha? Mais cedo, até comentando com o Sérgio, o vidro na construção civil, que é o principal mercado consumidor de vidros planos, ele tem dois momentos muito específicos. Tem a obra nova, e essa vai bem, inclusive, vem bem desde a época da pandemia, de 2021 em diante, mas a diferença são as reformas. Algo que foi muito intenso e que provavelmente elevou o consumo para suas máximas históricas, né, em 2021, e agora cedeu, já não tem o mesmo vigor, não tem a mesma tração que a gente observou naquela época. Então, nesse momento, é isso que a gente vive. Um bom consumo de vidro em obras novas, mas um baixo volume em reformas, pequenas obras, aquele consumo formiguinha, mas que é muito importante. Então é isso que o setor se ressente. A expectativa é que para o ano de 2024 isso se reverta e a gente experimente aí uma recuperação. Leve recuperação, mas torcemos por ela. Todo mundo. É possível que durante a pandemia os consumidores, de uma maneira geral, anteciparam suas decisões de reforma desse consumo formiguinha e após esse período de antecipação é sempre seguido de uma ressaca, de um refluxo, né? Mas em alguns anos isso deve se recuperar, em alguns poucos anos. Tomara. Bom, o temperado segue como a grande âncora da cadeia de processamento, mas outros produtos de valor agregado viram queda na participação, principalmente os laminados e os espelhos. O que a gente pode fazer para que esse tipo de produto seja valorizado, Alexandre? Olha, a Abra Vidro faz um trabalho intenso de desenvolvimento de normas para o setor. E, definitivamente, um produto que envolve segurança com o vidro, normas é um grande elemento de desenvolvimento e de estímulo de consumo. Então, esse é um primeiro ponto. A gente ter boas normas e normas aplicadas, difundidas e aplicadas, é algo muito, muito, muito. Uma outra coisa também
que é um grande desafio do setor, é difundir os benefícios de um vidro de maior valor agregado. A gente ainda ressente de baixo conhecimento, tanto dos consultores, especificadores e principalmente do consumidor final, dos benefícios de um vidraçamento mais sofisticado. Benefícios energéticos, estéticos, e são atributos que estão muito alinhados com as percepções do mundo atual, né? As pessoas querem mais eficiência, querem mais integração com o meio ambiente. Então, o vidro ele atende a tudo isso. São desafios. Num momento como esse, onde o consumo está em baixa, esses desafios são maiores. Mas isso não nos tira a energia e o foco em fazer esses trabalhos, tanto de normatização quanto de divulgação dos benefícios de um vidraçamento de qualidade. Quando a gente olha os dados de 2023, uma das coisas que chama a atenção é a questão da balança comercial. Em relação às importações, a balança comercial de vidros planos atingiu altas históricas. Qual que é o dano causado na cadeia pela maior entrada de matéria-prima estrangeira? Olha, para um setor que tem uma capacidade produtiva doméstica plena, ou melhor, bem acima, inclusive, dos atuais padrões de consumo, a importação é algo indesejado, uma vez que nós temos capacidade produtiva, temos tecnologia, os melhores produtos são fabricados aqui no Brasil, tanto pela indústria de base quanto pela indústria de transformação. Então, ela realmente vem a dificultar mais ainda o arranjo, o balanço da cadeia. Então, é visto com muita preocupação. Existe também uma preocupação extra, que é esse excedente de capacidade que a Ásia tem, em especial a China. Vamos lembrar que mais de 50% do vidro produzido no mundo é na China, e tem como principal mercado consumidor o próprio mercado da construção civil doméstico da China, um mercado que está largamente divulgado pela imprensa e vem desacelerando forte. Isso só reforça as preocupações de como que vai ser todo esse arranjo e esse fluxo desse excedente asiático. Eu acho que esse é um assunto de extrema importância, porque muitos países estão adotando medidas protecionistas em muitos mercados. E à medida que grandes consumidores desses produtos adotam medidas protecionistas, sobra produto no mercado internacional e o preço cai. Então eu acho que o setor deve olhar com muita preocupação, com muita atenção, o ambiente externo do mercado externo, não só em relação à taxa de câmbio, ao custo de transporte, mas também as medidas de proteção que também vêm sendo adotadas em outros países. Agora eu queria fazer um pequeno complemento a essa questão da importação do vidro. A Abravidro e eu pessoalmente somos absolutamente adeptos ao livre mercado, à livre concorrência. É exatamente uma boa concorrência que faz as empresas, as pessoas crescerem e se desenvolverem. Porém, isso tem que ser em condições iguais. Né? E não é o que a gente eventualmente observa de alguns fluxos de produto vindo da Ásia para o Brasil. Então, esse é o ponto de atenção nosso, de que a livre concorrência seja garantida, mas em igualdade de condições. Bom, a gente estava comentando aí sobre o Panorama Abravidro. Se você ainda não viu, ele está encartado na edição de maio da revista Vidroplano. Então está aqui a publicação, está disponível também no site da Abravidro. Não deixa de ver, consultar, um documento super importante. Mas agora a gente vai mudar a pauta um pouquinho. É super importante ter você aqui com a gente, Sérgio. A gente vai falar um pouquinho do termômetro Abravidro, nossa pesquisa mensal sobre vendas em metros quadrados de vidros. O estudo, a partir desta edição, que foi divulgada agora no mês de junho, com dados referentes a maio, a gente está trazendo uma nova forma de mostrar os dados. Quais são as principais mudanças, Sérgio? Olha, são duas mudanças muito importantes que a gente antecipava, a gente já previa ela desde o início do processo. Nós começamos com alguns meses no projeto piloto
Depois, durante mais ou menos 1 ano e meio, a gente estabeleceu a metodologia básica e agora a gente está incluindo na metodologia dois novos avanços. Um que estava previsto e um que os próprios associados da Abravido sugeriram e que foi acatado. Então, o que estava previsto era a gente começar a incluir indicadores de sazonalidade, isto é, descontar, digamos, o efeito específico de cada mês no consumo ou na produção de vidro, né? Então, isso já estava previsto, nós desenvolvemos uma metodologia, foi mais difícil do que a gente achava que seria, mas no final a gente chegou num resultado que parece razoável para todos, né? E na última reunião que eu tive com os associados da Abravidro, alguém sugeriu incluir também a questão dos dias úteis, e nós percebemos que de fato fazia muita diferença. Então nós incluímos também na nova metodologia, digamos, uma consideração, estatística sobre os dias úteis em cada mês. Isso faz uma diferença enorme. Vocês devem lembrar que agora em abril, ao contrário de muitos anos anteriores, não teve feriado, não teve nem Páscoa, nem Tiradentes. E ao contrário, março teve um pouco mais de feriados e maio tem um feriado a mais. Então essas duas inovações nós fizemos não apenas a partir do indicador desse mês agora de maio, mas também revisamos a série inteira para trás, retrospectivamente. E aí o que muda na prática? Olha, são várias coisas, mas eu acho que o mais importante de eu mencionar agora é a maneira de apresentar os números. Porque agora a gente apresenta indicadores para 4 questões básicas. A primeira, aquela tradicional, de qual foi o resultado desse mês em comparação com o mês passado. Tá? E já descontado não apenas o efeito sazonal, e já contando também a variação de dias úteis. Essa é a primeira diferença. Mas já que nós temos a série dessazonalizada agora, os números dessazonalizados, a gente mudou, digamos, o cardápio de indicadores que a gente apresenta. Então tem este mês em relação ao mês passado, tem este mês em relação ao mesmo mês do ano anterior, tem o acumulado deste ano em relação ao acumulado do ano passado, de janeiro a maio, e finalmente tem o acumulado de 12 meses em comparação com o acumulado de 12 meses anteriores, que justamente dá aquela informação que há tempos a gente queria poder oferecer para os associados da Abravido, que é a tendência de longo prazo. Alexandre, você como consumidor de dados, como você vê esse incremento que a gente traz então no termômetro com essas mudanças que o Sérgio explicou para a gente? Não só entusiasta, mas como empresário e grande consumidor, a gente tem agora um portfólio completo de indicadores do nosso setor. Tá? Temos, através do panorama, indicadores estruturais de como está o desempenho ano a ano do nosso mercado, associado ao termômetro e todas essas variações de entrega dele. Então, realmente, para a vida de um empresário no setor, a tomada de decisões, a avaliação de resultados, ela se tornou muito mais qualitativa, tendo todo esse serviço prestado pela Abravido através desses diversos indicadores. Outra mudança importante que a gente fez foi a mudança do mês de referência para a base 100. Vamos explicar um pouquinho, vamos primeiro explicar o que é a base 100? Claro. E aí a gente passa para explicar por que dessa mudança? Claro, Yara, é assim, em questão de confidencialidade, a gente nunca divulga nem os dados específicos de cada empresa, nem os dados regionais de cada estado ou de região, e nem mesmo, no caso do termômetro, o número absoluto da produção. A gente só divulga variações percentuais a partir de um mês base. Até maio desse ano, o nosso mês base era o mês imediatamente anterior ao início da pesquisa. A pesquisa começou em janeiro de 22, né? Então a gente, não, 23, janeiro. Não, 22. Janeiro de 22. Né? Então a gente considerava dezembro de 21 como se fosse o nosso mês de referência igual a 100. Só que de janeiro até abril, maio de 21, a pesquisa estava no projeto piloto ainda. 22, obrigado. A pesquisa estava ainda no projeto piloto ainda, restrita a uma base de pesquisa menor, a uma amostra de pesquisa menor, restrita aos associados que faziam parte da diretoria. Porque a gente queria avaliar se a pergunta fazia sentido, se os resultados faziam sentido, antes de ampliar a amostra para o conjunto de associados da Abravidro, além da diretoria.
Nós fizemos isso em abril de 22 e aí os resultados começaram a ser menos voláteis, já que a base está ampliada. Então isso já estava previsto que em algum momento a gente alteraria a base de referência para o mês imediatamente anterior à ampliação da amostra dos pesquisados do termômetro Abravida. Dessa questão que você já abordou, da mudança do mês referência de dezembro de 2021 para abril, existe de 22, existe uma outra questão. Final de ano, em especial o mês de dezembro, ele tem uma sazonalidade muito intensa, onde o consumo de vidro é muito vigoroso e além disso tudo trouxe também uma carga histórica de consumo desse período de pandemia. Então acaba que não era uma referência que tinha muita aderência com a realidade do setor vidreiro em condições normais. Voltando ela para abril, isso faz o número ter um pouco mais de conexão com a realidade do setor. Isso é o que a gente vinha acompanhando, que o resultado do termômetro parecia muito mais negativo do que na realidade, em parte por conta do período base, mas nessa edição agora, quando a gente corrigiu não apenas o período base, mas também a metodologia, incluindo os dias úteis, a variação ficou muito menos diferente, muito menos negativa do que nós tínhamos até então, até o mês passado. Legal. Bom, a gente já explicou então para quem está nos assistindo o que a gente mudou. Então vamos falar objetivamente agora sobre esse primeiro resultado. O acumulado anual na venda de vidros é positivo, apesar da queda que foi vista agora no mês de maio. Foi o primeiro maio com desempenho negativo desde que a gente começou a série histórica lá em 2022. Como que a gente pode enxergar o ano de 2024 para o mercado vidreiro até aqui, Alexandre? Para quem está vivendo o mercado e acompanhando o termômetro, se espera um ano 2024 não muito diferente de 2023. A expectativa do setor é que, de fato, a gente altere aquela curva de queda que a gente vem acompanhando, principalmente no panorama, que a gente começa um leve e discreto crescimento. Isso já está representado nesse acumulado, apesar dele estar perdendo intensidade, mas a gente vai entrar também no segundo semestre, onde, como eu já disse, a gente tem uma sazonalidade de consumo mais acentuada e a gente acredita que isso vai contribuir para uma melhor performance do ano como um todo. Algum complemento? Sim, nós da GPM, a gente não acompanha o mercado na linha de frente como vocês, né? A gente acompanha muito indiretamente pelos dados que vocês nos enviam mensalmente e eu agradeço muito isso, tá? Assim, para quem está olhando indiretamente, digamos assim, dentro de uma caverna, olhando os números sendo projetados, né? A nossa expectativa, a nossa percepção era de que no final do ano passado, no início desse ano, parecia que o setor estava começando a dar alguma reação ainda lenta e tal, né? O resultado de abril foi excepcional, mas a gente sabe que por conta dos feriados, da ausência de feriados em abril, e nós sabíamos que também em maio teria um pouco desse refluxo, mas pelo menos para nós, a gente olha o resultado acumulado de janeiro a abril e a gente percebe que, embora maio tenha sido negativo, ainda não comprometeu, ainda menos que compensou o bom resultado de abril. Então, assim, a gente enxerga, enfim, esse ano ainda está sendo positivo em relação ao ano passado, né? Mas eu sei que o ano passado não foi bom, então dentro disso, né, Sérgio? É uma base fraca, onde que a gente está. Mas o importante é a tendência. Concordo que a tendência é de melhora gradual, mas o importante é isso, a gente voltar a recuperar os padrões de consumo que nós já tivemos no passado. E isso é um degrau de cada vez. Que a gente recebe bastante lá na Abravida é a seguinte: o termômetro e o panorama, eles são pesquisas complementares? De que maneira eles conversam entre si, Sérgio? Sim, são complementares, primeiro pelo tipo de informação. No panorama, é uma informação mais detalhada por tipo de produto, laminados, temperados, insulados. O termômetro não, o termômetro é apenas a informação global, geral. Agora, a gente está sempre tentando confrontar o resultado do termômetro com o panorama. E a gente acha que, à medida que enfim, os dois instrumentos vão ficando, sei lá, mais conhecidos, né, tanto entre os associados quanto para nós que acompanhamos
indicadores, eles devem convergir cada vez mais. A gente está sempre olhando para ver se tem alguma discrepância, não apenas entre o termômetro e o panorama, mas também com os demais indicadores públicos do IBGE. Vamos lembrar que o termômetro é uma pesquisa mensal, que é nervosa pela natureza, né? Todo instrumento de monitoramento de mercado de curto prazo, ele tem essa tendência, tem essa variabilidade muito intensa, né? E o panorama não, ele já pega o acumulado do ano. Então ele neutraliza todas essas variações, esses picos e os vales que são tão característicos do setor vidreiro. Com a diferença de que agora, com o indicador de longo prazo, 12 meses contra 12 meses, a gente consegue filtrar o nervosismo do indicador. Isso mesmo. Verdade, uma observação importante, né? Alexandre, como que o processador pode fazer bom uso desses dados que a Abravidro gera pelo panorama Abravidro e pelo termômetro Abravidro? O que não falta são opções. Eu acho que a primeira métrica imediata é comparar o seu resultado com o resultado do mercado. Então, isso eu faço mensalmente e acredito que boa parte dos meus colegas também fazem isso. É uma referência que você vai conseguir avaliar o teu desempenho como empresário da sua empresa em relação ao mercado. Segunda coisa, talvez mais importante, toda empresa, toda indústria precisa pensar no médio e longo prazo. Você tem indicadores e uma variabilidade tão grande, com tanta qualidade desses indicadores, com uma série histórica tão longa, né? Vamos lembrar, o panorama nós temos dados desde 2009, né? Isso contribui de forma decisiva na tomada de decisões, de investimentos e de rumos que você quer dar para o seu negócio. No caso, para a Abravidro, que rumos ela quer dar para o setor. E também para outros players da cadeia, né? Não só para nós. Usina de base vê um retrato da gente, os fornecedores de insumos, de equipamentos, de máquina, todo mundo se beneficia disso, né? Para dizer a verdade, eu vejo um interesse absurdo por parte desses outros players da cadeia vidreira, tanto o primeiro elo quanto esses elos paralelos nesses dados. Realmente é um produto de muita valia e que gera interesse e bons resultados para todos que estão no entorno do vidro no Brasil. Algum complemento, Sérgio? Olha, a economia brasileira é uma economia complexa, temos empresas do setor de vidro maiores, menores, mas no fundo nós nós não influenciamos o andamento da economia brasileira. A economia brasileira sofre, o desenvolvimento da economia brasileira não depende tanto, a gente está à mercê disso. O que a gente pode melhor fazer é se nutrir, analisar as informações para poder tomar as melhores decisões e se preparar não apenas para os momentos ruins, como também para os momentos bons. Acompanhar os dados do setor nos permite tomar melhor essas decisões. Gente, muito obrigada, Alexandre, Sérgio. Um prazer bater esse papo com vocês, trazer essas informações e ajudar, então, o nosso setor a valorizar essa cultura de dados pela qual a Abravidro trabalha tanto. Tinha algum comentário antes da gente encerrar o nosso bate-papo? Sim, Yara. Senhor empresário vidreiro, participe das pesquisas. Faça parte desse trabalho da Abravidro. Certamente, quanto mais participantes tivermos, melhor será o resultado dos indicadores do setor. Então fica aqui o nosso chamado, o nosso convite a todos vocês de participarem das pesquisas da Abravidro, tanto do panorama quanto do termômetro. Recado muitíssimo valioso, Alexandre. Obrigada. A gente fica aqui nesse episódio do Vidrocast e a você que assiste esta edição ou nos ouve, fica o convite para que nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Siga e curta o Vidrocast para você receber sempre os nossos conteúdos. Até a próxima!